Fala pessoal do Papuzine, aqui é o Ciro Marcondes, Ciro Inácio Marcondes. Eu sou professor, primeiramente, professor universitário. Eu trabalho na Universidade Católica de Brasília, primeiramente com audiovisual, mas há muito tempo já eu também sou envolvido com crítica de histórias em quadrinhos, né? Sou fundador e editor do site Raio Laser, foi fundado em 2011. Na verdade é um blog. Ele ainda tem uma estrutura muito modesta, assim, de publicações, digamos, de acordo com a pulsão dos seus integrantes. Então não tem assim uma periodicidade muito obsessiva, né? Mas nós fizemos uma reformulação recente e esse ano nós mudamos o perfil do site, tivemos uma troca do visual e também de algumas características estruturais. Estamos publicando com um pouco mais de frequência para que os nossos poucos, mais fiéis fãs se mantenham assíduos, né? Então, nossa preocupação com o Raio Laser sempre foi de fazer um trabalho de pensar histórias em quadrinhos a partir de alguns pressupostos, seja culturais, históricos, críticos, teóricos, etc. Então são abordagens culturais em cima dos quadrinhos que sejam um pouco mais do que mera divulgação ou comentário impressionista, assim, que você somente dá a sua opinião. Então, os nossos integrantes, né, somos 5 integrantes, sempre tivemos uma preocupação em dar esse tempero a mais, que não tem nenhuma pretensão de ser nada super original, mas que se preocupa com uma seriedade de apuração das coisas e também da qualidade do comentário crítico. Enfim, cada um tem uma formação e tal, e o Raio Laser ele se baliza muito nessa perspectiva, né? Fora isso, nós temos também... Eu também faço uma coluna semanal no site Metrópolis, né, que é um pouco mais divulgado e tal, que é a ZIP, Quadrinhos de Cultura Pop, em que eu falo de séries, filmes, desenhos animados e coisas assim, mas especialmente, e muito mais do que qualquer outra coisa, eu falo de quadrinhos também. Lá eu abordo, são textos mais enxutos e mais diretos, assim, e eu abordo geralmente mais lançamentos e coisas que estão mais quentes. Então, são duas facetas. Os textos da Zip também são republicados no Raio Laser, então são dois níveis de abordagem que a gente tem, e trabalhamos sempre com textos, né? Então, assim, para quem é da velha guarda e gosta de ver um tipo de comentário ainda do texto escrito, né? Gostava das antigas críticas da Bis, ou de alguns críticos que gostam de trabalhar o texto, a crítica escrita, a reflexão nessa mídia, né? A gente ainda tenta oferecer esse tipo de serviço. É isso. Ciro, primeira pergunta é um quadrinho para rir. Olha, essa pergunta foi a mais fácil de responder, porque realmente eu tenho um quadrinho de humor favorito, que ele está a quilômetros-luz, isso existe não? Anos-luz de distância de qualquer que seja o segundo colocado, que é o Freak Brothers, do Gilbert Shelton. Né, um quadrinho contra a cultura dos anos 60, né, assim, que são 3 amigos, né, ativistas, enfim, que o pessoal conhece o Freak Brothers, né, que são 3 ativistas, cada um com um perfil diferente, né, uns hippies maconheiros doidões, bem aloprados, assim, né? E eu gosto especialmente da maneira ácida com que o Shelton aborda os padrões culturais da época, não só como ele realmente investe contra o establishment diretamente, né? Um quadrinho profundamente provocativo, assim, mas ao mesmo tempo o nível de humor, às vezes sádico, às vezes perverso e às vezes simplesmente hilário, das situações que ele cria com esses 3 perfis, eu acho que está dentre o melhor que o humor já produziu nos quadrinhos e talvez em qualquer mídia. Um quadrinho para chorar. Olha, um quadrinho para chorar, eu estava aqui conversando com o Carlos, estava pensando se eu já chorei lendo algum quadrinho alguma vez na minha vida, né? Mas, não que eu seja uma pessoa insensível, né? Mas, assim, eu tenho um quadrinho que me deixou absolutamente horrorizado. Um quadrinho que me deixou profundamente perturbado, e mais do que chorar, ele me deixou, de certa maneira, deprimido. Que é um quadrinho do Lourenço Mutarelli chamado Desgraçados.
É um quadrinho, acho que do começo da carreira dele, acho que do início dos anos 80, dos inícios dos anos 90, né, que é um quadrinho que o Muta até, acho que ele nem gosta muito de falar sobre esse quadrinho, porque é uma coisa meio dantesca, né, que envolve brutalidades humanas muito hediondas. Acho que ele quis levar... Ele estava, acho que, num processo depressivo na época, me corrijam se eu estiver errado, eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas ele teve que sublimar a tristeza dele, né? Eu acho que os processos psicológicos pelos quais ele estava passando na época, por meio de um quadrinho extremamente agressivo do ponto de vista moral e também visual, né? Os desenhos são dos mais grotescos que ele já fez. Então é um quadrinho bastante maldito do Mutarelli, que eu gosto muito. Eu acho um quadrinho dos mais ousados que já foram feitos nos quadrinhos brasileiros, só que ele é extremamente perturbador e por consequência, triste, que leva a gente talvez até a chorar, né? Se tu pudesse escolher só um quadrinho nacional, qual seria? Olha, talvez essa minha resposta sobre o quadrinho nacional vá surpreender a alguns, talvez a muitos. Porque eu não vou escolher o que eu acho que seja o melhor quadrinho nacional de todos os tempos, mas eu acho que é um quadrinho nacional que merece muito mais atenção do que ele tem nas mídias de cobertura de quadrinhos em geral, em todos os tempos. E eu falo do Leão Negro, que é uma série em quadrinhos brasileira da Cíntia Carvalho, roteirizada pela Cíntia Carvalho, feita nos anos 80, com Ofeliano de Almeida, um desenhista histórico da geração 80 brasileira. Se não me engano, o Ofeliano ainda está na ativa. E depois a Cíntia retomou a série do Leão Negro nos anos 2000, trabalhando com o ilustrador Danusco Campos, que eu também acho excelente. Apesar de ele ter um padrão mais comics, assim, né? O Danusco ele atualizou muito para uma coisa mais americana, o padrão do Leão Negro, enquanto que o Ofeliano tinha um estilo mais europeu. Né? E esse quadrinho, inclusive, foi publicado em Portugal nos anos 80 e no começo dos anos 90, se eu não me engano. E é um quadrinho muito subestimado. Ele pertence a uma outra estirpe do quadrinho brasileiro, roteirizado por uma mulher que nunca é lembrada em tempos em que a afirmação das autoras está cada vez mais forte. E eu acho que esse nome precisa ser lembrado. E por que eu gosto tanto desse quadrinho? Eu acho que ele traz... Primeiro, ele tem uma construção de mundo muito eficaz. Ele fala de seres antropomórficos, né, que são geralmente leões e felinos, num mundo barbárico, tipo Sword and Sorcery, tipo estilo Conan, só que com uma complexidade psicológica e social, que eu sinceramente não encontro nos quadrinhos do Roy Thomas sobre o Conan, por exemplo, né, que são reverenciados. E ela conseguiu não só problematizar questões que são extremamente contemporâneas, como o feminismo, o protagonismo feminino, a barbárie civilizacional e também aspectos de lutas, de guerras aristocráticas, políticas e tal. Tem todo um rico universo que é abordado em diversos volumes. Eu nunca li a série completa, ela é longa, né? E eu acho que tá na hora da gente resgatar um pouco a memória desse quadrinho, que certamente não é o melhor quadrinho brasileiro já feito, mas para mim é um dos mais significativos e um dos mais ignorados. Vamos lá. Próxima pergunta é um quadrinho para quem não lê quadrinhos. Olha, um quadrinho para quem não lê quadrinhos vai ter que entrar um dos meus quadrinhos favoritos, que é o Peanuts, Charles Schulz, que, obviamente, ele já é veiculado como um quadrinho para quem não lê quadrinhos, porque eu acho que quem lê o Schulz, o Snoopy, né, o Peanuts, a maior parte do público desse quadrinho já é de não leitores contumazes de quadrinho, né? Gente que lê quadrinho com frequência, que troca um quadrinho por outro e que vai tendo uma sequência de leitura. Por que eu acho que esse quadrinho ele serve... e isso eu acho que dá um apelo universal ao Peanuts, que suprime a ideia de que as mídias têm que ser getificadas, elas devem ser compartimentadas em grupos. O grupo que lê quadrinhos, o grupo do cinema, eu acho que tem alguns tipos de conteúdo para essas mídias todas que consegue atravessar essas fronteiras e ter um apelo humano, especialmente quando tem uma simplificação da linguagem, como é o caso do Peanuts, trabalha em tiras e tal,
que, no final das contas, serve como um parâmetro de tradutibilidade desses conteúdos humanos para diversos tipos de público, né? Então, outros exemplos poderiam ser citados, Calvin, enfim. Eu acho que esses quadrinhos de tiras, especialmente essas clássicas, né, assim, muito... que tem um poder de persuasão e de perenidade, que duram para sempre, não sempre vão ser republicadas e tal, elas têm esse perfil, e isso não é um demérito, acho que na verdade é um mérito que coloca eles num patamar até superior a uma classificação por mídias ou por gêneros, né? Um quadrinho que todo mundo gosta, menos você. Olha, eu vou falar um negócio aqui que talvez possa parecer um sacrilégio para alguns, mas que eu vou simplesmente abrir o meu coração e falar a verdade. Eu não sou um grande fã de Watchmen. Eu, obviamente, reconheço os méritos formais do quadrinho. Eu acho que ele é profundamente instigante em algumas questões. Eu adoro os desenhos do Dave Gibbons. Só que eu acho que as pessoas acham que certas obras duram para sempre, que os comentários políticos do Watchmen e também a revisão crítica que ele faz da Era de Ouro dos super-heróis é muito inteligente, que vai durar para sempre, que é uma obra que pode ser comparada às grandes obras da literatura e tal. Acho que formalmente ele tem esse mérito, ele tem alguns arranjos que são realmente extraordinários, né? Só que, assim, eu não sou um grande fã de super-heróis para começo de conversa. Não é exatamente o gênero que eu aprecio mais. Sempre me dá um incômodo ao ler o quadrinho de super-herói de que, enfim, por que esse cara está fantasiado, né? Assim, no final das contas, tem um problema de origem, né? Um problema de berço dos super-heróis, assim, que contamina todos os quadrinhos dele. Por mais que você tente criar uma complexidade intelectual para aquilo, ele sempre vai... o rei vai estar sempre nu, né, na questão do quadrinho do super-herói. Eu acho que o Watchmen, apesar de ser uma óbvia crítica, né, é o quadrinho do super-herói para acabar com todos os quadrinhos do super-herói, que gerou toda uma outra onda de quadrinhos do super-herói, essa é a real, né? Eu acho que todo o discurso de Guerra Fria, aquele final um tanto bizarro e incongruente, eu acho que também me incomoda muito o fato do Ozymandias ser o homem mais inteligente do mundo, só que me pareceu um personagem que tem umas estratégias um tanto quanto imbecis no quadrinho, me coloca um pouco assim, como sempre tentando assim, putz, eu reconheço muitas coisas interessantes aqui, mas eu não consigo me convencer completamente, especialmente as pessoas que colocam Watchmen como tipo, o melhor quadrinho de todos os tempos, que eu acho que é uma coisa que ele está muito longe de ser. Um quadrinista, pode ser homem ou mulher, que você considera o grande. Eu acho que o maior quadrinista, para o meu gosto pessoal, que é aquele que seria uma... É como a gente pensar na origem civilizacional das coisas, né? Cada civilização do mundo teve um foco em algum lugar do mundo, né? Então teve uma na Babilônia, um na China, um no Egito, um na Índia e tal. Isso sei lá, 10 mil anos atrás, né? Eu acho que os quadrinhos eles também têm uns focos, né, que irradiaram para tendências, e eu acho que uma das principais nasceu do George Herriman, né, o criador do Crazy Cat, que é um quadrinho que, obviamente, é um quadrinho muito laureado, né, como um grande clássico, como uma obra genial, mas assim, você pensa que no início do século XX, nas primeiras décadas, ele já estava ali tentando levar a mídia ao limite, né? Então, tentando explorar a possibilidade de você utilizar uma metalinguagem radical, em última instância, né, assim, problematizando a própria comunicabilidade do meio, num nível que provavelmente não foi superado ainda, né? E isso tudo com animaizinhos num triângulo amoroso, que seria uma espécie de coordenadas que ele vai rearranjando a cada história, né? Então, basicamente, é como o blues, né? A música, o gênero musical blues. Você tem 3 acordes, que você tem 1 milhão de variações, que fazem um gênero super fértil e perene, né? Que dura até hoje como um dos mais importantes da história da música americana. E eu acho que o Crazy Cat, que não por acaso nasce mais ou menos na mesma época do blues, ele tem essa mesma qualidade, esse mesmo mérito, de ter à sua disposição, né, basicamente um gato que é apaixonado por um rato e um cachorro que é apaixonado por esse gato, e esses 3
tem todos os tipos de arranjo possível, em que todo tipo de dinâmica social, de crítica e de comentário sobre a sociedade americana são colocados, e ao mesmo tempo o sujeito ainda tinha uma habilidade narrativa, visual, extraordinária, a capacidade de reinventar a sua, não só a grade dos quadrinhos, mas toda a concepção de como você manifesta a comunicação dos quadrinhos por meio desse arranjo. Então, quem poderia superar o George Herriman, né? Eu acho que esse bicho merece aí levar o troféu nesse caso, né? Um quadrinho que mudou sua vida. O quadrinho que mudou minha vida foi o Valentina, do Guido Crepax, porque até então, até eu ter contato com esses quadrinhos, isso no início da minha juventude, eu era um leitor de quadrinhos super-heróis, de comics e também algumas outras coisas. Eu sempre fui um leitor muito interessado em Disney, por exemplo, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, tal, nesses primeiros anos, assim, e Vertigo, essas coisas, né? Mas aí caiu na minha mão o Valentina, e eu, não só, obviamente, a dinâmica cultural que esse quadrinho estabeleceu, né? Primeiro por ser um quadrinho dos anos 60, que traz toda uma estética arrojada, diferente, muito moderna, e que você sente que os quadrinhos retroagiram desde aquilo ali, né? De que atingiu um ápice de maturidade, né? Com aquele tipo de linguagem, com aquele tipo de comportamento, com aquele tipo de investida nos personagens, né? E é claro, também toda a beleza erótica que tinha naqueles quadrinhos, né? Assim, todo uma investida numa afetividade sexual que obviamente vai ter um efeito muito grande num leitor jovem, né? Especialmente homem, por motivos óbvios, né? Mas também mulheres se apaixonam pela Valentina e pelos quadrinhos do Crepax, né? Então, quer dizer, aquilo ali desbloqueou muita coisa para mim, no sentido de que eu não sabia que poderia existir uma arte que se configurasse daquela forma, eu não sabia que essa arte poderia ser tão antiga, no caso dos quadrinhos, poderia retroagir décadas no passado, eu não sabia que o erotismo poderia ser não vulgar e poderia ser, ao mesmo tempo, extremamente atraente, mais elegante, com uma estética pulsante, vibrante, e ao mesmo tempo você poderia coligar, né, enfim, reunir esses elementos todos numa obra só, né, assim, que você fosse transformado enquanto um adolescente ali, né, em tantas direções ao mesmo tempo, né. Então acho que esse quadrinho, quando eu li, até hoje eu acho que poucas coisas superam o Crepax em termos de invenção em quadrinhos e expressividade. E eu acho que muito, não só por conta do gênio individual dele, mas assim, de toda uma época em que você tinha liberdade estava se criando uma liberdade para abordar o corpo, os afetos e as dinâmicas visuais e tal, de uma maneira que nunca mais foi superada também. Mas ó, a última pergunta agora para encerrar, Ciro, é uma indicação de quadrinho livre. Qualquer quadrinho que você queira indicar. Olha, eu vou indicar um quadrinho recente que eu li, foi publicado pelo Pipoca Nankin, que é o Loan Sloan, do Druyer, porque só para a gente pegar uma coisa também que tá por aí, né, para a gente não ficar só apesar de ser uma velharia renovada, né, porque eu acho que tem todo um imaginário psicodélico, né, de transgressão que está imbuído nos desenhos, especialmente, né, assim, o enredo, apesar de ser um pouco profético e meio Lovecraftiano, é muito louco, às vezes é doidão demais até para ser compreendido, mas os desenhos em si, eles guardam já a transgressão nas formas, na elaboração da página, na revolução visual que o Druyer protagonizou ali entre os anos 60 e 70, e eu acho que ele é o perfeito exemplo de como o quadrinho pode ser uma mídia em que somente a abordagem visual é capaz de transformar os conteúdos de outros quadrinhos posteriores. Gente, primeiro eu agradeço aí ao Carlos por poder participar do Perfil Quadrinístico. Obviamente nós somos fãs do trabalho do Carlos e do Papuzini. E assim, vão lá acessar o Raio Laser, nós somos modestos, mas nós somos perenes, nós duramos bastante, nós somos duros na queda.
E é raiolaser.net, temos Facebook, Instagram, Twitter, etc. Siga-nos nas redes sociais e ajudem aí com a nossa jornada eterna aí, devagar e sempre, dando um ponto a mais aí na crítica de quadrinhos. Quadrinhos além é o nosso lema aí.